Olá, é com imenso prazer e muita alegria que eu me ponho aqui para falar de visagismo. Quando eu falo em visagismo, e eu já falo isso há muito tempo, eu aprendi visagismo em torno de 1994. Portanto, nós estamos aí mais ou menos há 28 anos desse primeiro contato que eu tive com o visagismo. E me confesso que naquele momento, naquela época, as coisas não eram tão claras, as coisas não eram tão explicadas, não tinham as devidas fundamentações. E não significa também que depois de 28 anos que nós atingimos a plenitude do que é certo, do que é errado, do que é certo, do que é errado, do que é verdade. Mas é de se entender que nós avançamos muito nesse sentido. E eu me lembro que, quando nós falávamos de visagismo, existia ali uma condição por parte das pessoas de sempre perguntar, mas quem foi que disse isso? Isso, na verdade, nos coloca numa situação difícil, quando a gente tem, por exemplo, eu chamo de dogma de fé. Então, você acredita no que te contam, você não pesquisa, você não pergunta, você não contesta, e quando você esbarra em alguém que tem conhecimento, esta pessoa cuida de te fazer perguntas que você não tem a resposta. Isso aconteceu muitas vezes comigo, eu confesso, e que durante algum tempo eu tive que fazer verdadeiramente uma opção. Ou seja, como eu posso me posicionar, como eu posso entender melhor a respeito desse tema e desse conteúdo. Bom, a vida seguiu e nós avançamos ali até 1994 até 2007. Portanto, 13 anos depois. Esses 13 anos se passaram e eu continuo estudando, pesquisando, e ali de forma individual, buscando os colegas, os amigos, outros estudiosos. Local, eu peço que vocês me estou no aeroporto, eventualmente as chamadas boas, mas a gente subir aqui e vai tirar devido à ocupação da nossa aeronave, aos parceiros que querem falar de desafios de mão. Dentro das medidas permitidas de forma voluntária, sem nenhum custo adicional, no final, que o empresa compareça ao ponto. Essa chamada é a Universidade AMB Morumbi, aonde eu comecei a lecionar no curso de graduação em visagismo e terapia capilar. Bom, quando você ingressa no mundo acadêmico, quando você começa a lecionar, eu nunca chamei as pessoas que ali estavam de alunos. Eu sempre chamei de estudantes. Por quê? Porque esses estudantes, junto com o professor, acabam pesquisando cada vez mais conteúdos e conteúdos com muita relevância, e que essa relevância possa avançar cada vez mais em busca de trazer novos entendimentos e luz para esse tema que se fazia tão importante já naquele momento, portanto, em 2017. Eu estou falando de 15 anos atrás, mas de 2017 para 1994, 13 anos atrás. Então, 13 anos de 2007 e agora
15 anos de 2007 para 2022, fazendo um total de 28 anos que estudamos e buscamos compreensão acerca do visagismo. E essa compreensão, eu falo principalmente a respeito de olhares inovadores. Esse é o formato. Eu me lembro que em 2007, os meus alunos questionavam os valores praticados pelas possíveis consultorias visagistas que já eram anunciadas naquele momento, já eram anunciadas naquele contexto. E as pessoas tinham aí uma dificuldade muito grande de acreditar que o valor poderia ser praticado com aqueles números que eu passava naquela ocasião. E essas informações seguiram aí um contexto extremamente interessante. Eu informava aos meus alunos que eles poderiam, ali naquele momento, ter uma comparação. Por exemplo, eu pesquisei entre eles quanto eles praticavam o preço para um corte de cabelo. Naquela ocasião, a média de preço praticado pelos alunos era de R$70. Ou seja, em 2007, o valor praticado pela maioria dos alunos, ali o valor médio era de R$70. Tinha uma variação de 70 a 100, mas a grande maioria estava em torno de R$70. Naquele momento, naquele ano, eu já praticava um valor de R$480 para cortar um cabelo. Lembrando que eu já tinha ali uma estrada de 13 anos pesquisando visagismo, eu já me sentia mais consistente, embora não devidamente fundamentado. Mas eu encontrava já mais consistência nas minhas palavras e na minha abordagem com o cliente de modo geral. Então, eu já praticava o preço de R$480. Bom, quando a gente tem R$480, que é um valor bastante diferente de 70, eu também fazia ali uma previsão, uma previsão. E essa previsão era de que as consultorias visagistas plenas, ou seja, a mais completa das consultorias, chegaria a custar R$3.000. E aí você tem que fazer um exercício de tentar pensar com a cabeça de alguém que praticava um corte de 70, passar a vender um serviço de R$3.000. Então, pensa, alguém que pratica um corte de 70 vai oferecer uma consultoria que pode custar R$3.000. Eles achavam um valor absurdo, um valor impossível de ser praticado. Então, o que eu quero que você observe é que naquele tempo, naquele contexto, isso era o que a gente tinha como perspectiva de valores a serem praticados na consultoria visagista plena. Bom, o tempo foi passando, nós fomos praticando o valor e chegamos aqui em 2022. E a pergunta que eu vou deixar, eu não vou nem responder, eu vou só deixar a pergunta aqui para que algumas pessoas assistam essa nossa aula e que possam dar a sua opinião e, muitas vezes, o seu depoimento para dizer qual é o valor que essa pessoa pratica o corte de cabelo hoje, em 2022, portanto, 28 anos depois que o visagismo chegou no Brasil e também, considerando as universidades, 15 anos depois que o visagismo atingiu as universidades. Então, se a gente está falando aqui de 28 anos, e a gente começou, nos últimos 15, a falar nas universidades, pelo menos 15 anos deve conter uma evolução bastante significativa. E é nesse sentido que eu quero trazer esta reflexão para vocês que estão aí nos acompanhando. Mais uma vez, eu peço desculpas, porque estou no aeroporto, o aeroporto em São Luís, no Maranhão, aguardando um voo que vai seguir para Teresina, no Piauí. E como a gente está nessa expedição entre o Norte e o Nordeste, em nome da DARPA Professional, então a gente tem aí dificuldades de muitas vezes estar no hotel, que o sinal não é tão bom,
às vezes está em trânsito, e eu cheguei antes do aeroporto para gravar essa aula para vocês, porque eu não podia perder a oportunidade de participar dessa virada de 24 horas e também prestigiar o meu orientador, o meu amigo, o meu irmão, o professor Cláudio Fernando André, que eu tenho muita consideração e autoestima. Porque, e essa participação também, não só para quem assiste a minha palestra, mas quem assiste as palestras da virada de 24 horas, desfrutam de uma oportunidade muito especial e extremamente interessante em função da diversidade de temas tratados aqui. Bom, então, em 2022, eu deixo a pergunta aí para quem quiser responder, pode mandar no chat aqui, junto conosco agora, para quem estiver ao vivo, mas também pode mandar para a gente a partir das mensagens que você deixa aí para a gente responder depois da interação. Então, nesse sentido, com esse objetivo principal, o que a gente quer, na verdade, é que você tenha um olhar bastante importante para esse novo cenário. 2022, eu estou fazendo essa expedição pelo Brasil, falando para os profissionais a respeito do visagismo e das possibilidades de se posicionar dentro do mercado depois de 28 anos de visagismo no Brasil e também depois de 15 anos de visagismo dentro das universidades. Isso é extremamente poderoso. Então, eu trago aqui já a minha apresentação, eu vou colocar aqui ela nesse formato aqui, porque assim a gente fica um pouco mais participativo. Então, é para falar de visagismo e os novos tempos de acolhimento, né? E a gente fala de degustação e imersão também, né? Porque quando a gente pensa em degustação e imersão, é para dizer que tanto as pessoas que procuram visagismo quanto os profissionais que estudam visagismo, ambos precisam entrar no processo de imersão e degustação, né, das imagens reais, da minha imagem real, da imagem que eu gosto, da imagem que eu gosto de passar e da imagem que eu construo com as pessoas através do pedido que elas fazem para mim, todas as vezes que eu faço uma consultoria para essas pessoas. Bom, seguindo esse ponto, a gente vai falar das oportunidades, né? Então, o visagismo tem aí um cenário muito interessante quando a gente pensa principalmente em falar a respeito das oportunidades. Nós temos aí o chamado cabeleireiro operacional, que, portanto, é um profissional que está no mercado há pelo menos 100 anos, nesse mesmo formato como operacional. A gente tem aí o visagista operacional, que é esse profissional que já está no mercado, que conhece o visagismo há pelo menos 28 anos. Você tem o visagista cabeleireiro estratégico, que já são profissionais que frequentaram a universidade e, portanto, têm uma graduação. E a gente tem também a formação de visagismo estratégico, que é para aquelas pessoas que têm pós-graduação. Então, eu vou repetir, cabeleireiro operacional, que está no mercado fazendo desta maneira há 100 anos. O visagista operacional, que é um profissional que aprendeu o visagismo nos últimos 28 anos a qualquer tempo, principalmente com cursos cursos livres, né? Workshops e tudo mais. E a gente tem o visagista cabeleireiro estratégico, que é o profissional que fez graduação na universidade, e, por fim, o profissional que cursou MBA, Master Business Administration, que é um curso de pós-graduação e que, portanto, é um visagista estratégico. E aí você pode observar o número de pessoas que cada um atende. Enquanto o visagista, o cabeleireiro operacional, atende 55 pessoas, o profissional, que é visagista operacional, atende 43 pessoas, ou seja, um número menor de pessoas em função do seu conhecimento e da sua evolução como cabeleireiro operacional, que era, agora passando a ser um visagista operacional. Quando a gente pensa no visagista cabeleireiro estratégico, a gente vai falar
em 69 pessoas atendidas durante o mês. E quando nós falamos de visagista estratégico, nós temos ali 60 pessoas atendidas durante o mês. Lembrando que esses profissionais, tanto o visagista cabeleireiro estratégico quanto o visagista estratégico, ambos já têm uma equipe maior e treinada por eles mesmos. Lembrando que o visagista cabeleireiro estratégico é graduado e o visagista estratégico é também pós-graduado, com em visagismo. Bom, este é o cenário do mercado atual. Vamos falar agora do item faturamento. Quando a gente pensa em faturamento, um profissional operacional, um cabeleireiro operacional que está fazendo esse mesmo formato há 100 anos, ele tem aí, para um atendimento de 55 pessoas, um faturamento aproximadamente de R$ 14.200 mês. Mês. Com ticket médio aí, mais de R$ 250, certo? Esse é o formato. Quando a gente pensa no visagista operacional, nós temos aí um faturamento de R$ 25 mil aproximadamente e um ticket de R$ 540. Olha só como o ticket médio aumenta, como o valor toma um novo formato e como diminuiu o número de pessoas no cabeleireiro operacional para o cabeleireiro que agora é visagista operacional. Eu peço desculpa porque a intervenção aqui no aeroporto, né, foi o único lugar que eu consegui para gravar essa aula. Eventualmente entra aí informações sobre o voo. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão e estou voando, estamos voando em mais alguns minutos para Teresina, no Piauí. Eu cheguei no aeroporto para gravar para vocês esta aula com muita alegria, com um prazer enorme, e também com os meus agradecimentos aqui a toda a organização por me permitir esta participação. Então, nós falamos do faturamento do cabeleireiro operacional, R$ 14.200, com ticket médio de R$ 250. Falamos do visagista operacional, que tem um faturamento de R$ 25 mil, atendendo 42 pessoas, com ticket médio de mais de R$ 540. E R$ 580, mais ou menos. Bom, partimos para o terceiro ponto, que é o visagista cabeleireiro estratégico, que é um profissional que cursou uma graduação. Ele salta de um faturamento de 25 para um faturamento de R$ 51 mil. Com ticket médio agora de 744. Olha que coisa. O ticket médio que era de 250 passou para 580 e agora está em 744. O número de pessoas que era 55 caiu para 43 e agora subiu para 69, para mostrar que esse profissional visagista cabeleireiro estratégico começa a treinar uma equipe de apoio. Ele executa o trabalho, mas ele também tem uma equipe de apoio sendo treinada por ele. E aí ele sobe o faturamento, né, de forma muito significativa, e também aumenta de maneira considerável. E nós vamos para o profissional que tem graduação e pós-graduado com MBA em visagismo, que atende um público de 60 pessoas, com ticket médio de R$ 1.600 e um faturamento de R$ 96 mil, aproximadamente. Olha a diferença do mesmo profissional, que era só um cabeleireiro, e que está tudo bem, está tudo certo, pode continuar sendo, não tem nenhum problema, não tem aqui nenhum contexto de crítica. Excepcionalmente tem aqui o contexto de que você pode fazer mais e melhor aquilo que você já faz muito bem. É esse o sentido da nossa conversa e do nosso oferecimento aqui. Entretanto, o que você precisa é buscar oportunidade de melhorar o seu trabalho, se assim for o seu desejo. Que fique muito claro esse olhar, se assim for o seu desejo. Então, visagismo no universo da beleza tem essas 4 classificações estruturais: cabeleireiro operacional, visagista operacional, visagista cabeleireiro estratégico e o visagista estratégico.
e que aqui vai, no olhar do visagista estratégico, vai o meu trabalho na minha tese de doutorado, que fala do tubo ao YouTube, né? E nós vamos falar da educação dentro do empreendedorismo e do visagismo dentro do cenário do mundo da beleza e como essas ferramentas e a mudança do tubo, né, da televisão com um formato muito verticalizado, como oportunidade de visibilidade, e que agora o YouTube é extremamente democrático e faz com que nós possamos cada vez mais viver esta oportunidade de fazer melhor aquilo que a gente já faz muito bem. Bom, nesse sentido, então, ficamos aí com essas 4 categorias do universo da beleza da atualidade. Bom, seguimos aqui com o tema. O visagismo do universo da beleza, ele traz essa proposta dizendo que o mundo já mudou em 2022. Ele não vai voltar mais a ser como ele era, né? E nós vamos seguir adiante com novas possibilidades. Por quê? Porque todas essas possibilidades, todo esse cenário, ele é apresentado de maneira muito importante, porque ele traz um olhar estritamente delicado quando o profissional pensa em se reposicionar. Porque, pós-pandemia, nós temos aí não a obrigação, temos a oportunidade de pensar seriamente numa evolução sistematizada. Como é que eu posso usar o melhor possível das informações para que elas possam fazer sentido, para que elas possam nos ajudar a crescer ainda mais e melhor dentro do cenário atual, usando as tecnologias. Lembrando que o visagismo fala sempre, percorre sempre um universo especial. Qual é esse universo, né? O universo da relação pessoal, da relação social, da relação profissional e da relação midiática, né? Olha que cenário importante: pessoal, social, profissional e midiático. Isso tudo faz com que você tenha ali condições de fazer uma opção dentro desse novo cenário, esse cenário que se apresenta com muita intensidade e possibilidade de valorização. O nosso foco aqui é mostrar para você que a educação pode transformar, né, a sua postura, o seu trabalho e a sua evolução. Então, retomando o detalhe, o cabeleireiro operacional, ele tem ali um volume de 55 pessoas sendo atendidas por um faturamento de R$ 14.200, por um ticket médio de 258,19, atendendo a cliente de forma simples, né? Este formato já existe há 100 anos e é hora de mudar para melhorar ainda mais. Ou seja, é uma oportunidade posta no cenário e que é empurrado para nós no mercado pós-pandemia, dizendo assim, bom, e agora? Você vai se posicionar ou vai ficar esperando ali as coisas acontecerem à sua volta para você dizer depois que não tem sorte? Esse é o olhar que eu deixo aqui registrado, né? Como é que pode um formato que já existe há 100 anos? A pessoa senta na cadeira, o profissional fica em pé atrás dela e ela fala mais ou menos o que ela quer e ela tem a sensação que você entendeu mais ou menos, você faz cara para ela de que entendeu tudo, mas na verdade você entendeu bem menos do que mais e entrega qualquer coisa diferente do que ela está usando e pronto, paga e tchau. Lógico que sempre quando a pessoa chega, ela chega de uma maneira e ela acaba indo embora de maneira muito mais apresentável, repaginada, com as unhas feitas, muitas vezes com maquiagem, com o cabelo bem escovado, bem finalizado, cacheado, enfim, né? De acordo com ali o desejo da cliente
e respeitando, inclusive, o seu desejo com relação à ancestralidade, que está muito em alta. Então, o cabeleireiro operacional é uma profissional que vem fazendo esse formato há 100 anos. 100 anos. Aí você pensa, bom, ganha R$14.200, não pode pagar um aluguel mais que 8% desse valor. Significa que, se um profissional atende 55 pessoas, né, eu vou fazer para você até o cálculo aqui, para você ter esse entendimento aí. Imagine só que ele atende 55 pessoas, dividido por 20 dias de trabalho. É uma média de 3 clientes dia. Um profissional que faz R$14.200, ele fatura, em média, R$710 por dia, que é quase 3 clientes, quase 3 tickets médios, né? Mas, quando a gente fala de R$14.200, o profissional não pode pagar mais que 8% de locação. A R$14.200, vezes 8%, ele não pode pagar aluguel mais que R$1.100 pelo espaço que ele atende essas pessoas. Se ele tiver um espaço que custa mais que R$1.100, ele já está no prejuízo. Significa que o faturamento só pode ser sangrado no montante de 8% para o pagamento da locação. Eu poderia trazer outros cenários aqui que partem deste valor, mas eu vou deixar aqui só como base de cálculo a locação do imóvel onde você tem o seu espaço. No segundo cenário, a gente tem que pensar aqui, olha como a posição, né? O cabelo operacional fica lá atrás, o cabelo se posiciona nas costas da cliente, ela, o que chega a ser impossível em pontos e minutos, quer dizer, em pouco tempo, mas também em alguns pontos, em poucos minutos, fica impossível de entender o pedido ou de atender o pedido. O atendimento da cliente é simples, ela pede, ele faz. Não existe nenhuma interação, nenhum oferecimento a mais e nenhum questionamento. Tudo que é solicitado é verdadeiramente o que é entregue para esta cliente. Bom, isso é bastante importante observar esse cenário, porque a gente vai evoluir a partir daqui. Né? Então, aqui, o cabeleireiro operacional, ele tem um faturamento de R$14.200, ele atende ali 55 pessoas, o ticket médio de R$250 aproximadamente. E tem essa postura do atendimento presencial. Bom, no próximo cenário, nós temos o visagista operacional. O visagista operacional é alguém que aprendeu em algum momento o visagismo e que aprendeu participando de workshops, participando de momentos de informação de visagismo e está aí tentando usar alguma dessas informações a favor deste atendimento que pretende ou que tem a pretensão de ser melhor. Eu peço desculpas mais uma vez, estou no aeroporto de São Luís do Maranhão, indo para Teresina do Piauí, e os alto-falantes fazem voos, e muitas vezes aqui entra no nosso bate-papo, e eu não podia deixar de participar, mas não consegui um lugar melhor para oferecer para vocês esse conteúdo que, para mim, é muito importante, extremamente contundente, eu diria, porque ele pode esclarecer muito a opinião das pessoas a partir deste olhar e a partir desse novo momento que nós vivemos. O visagista operacional, ele diminui o número de clientes que ele atende. O operacional atende 55 e o visagista operacional diminui para 43 pessoas. O faturamento dobra, né? E o ticket médio passa de R$580, atendendo a cliente e sugerindo novos serviços. Olha que coisa interessante, como ele já tem uma atuação mais importante e mais participativa, né? Ele atende a cliente sugerindo
novos serviços. Mas ele continua executando esses serviços e usando aquele conhecimento através dos cursos livres, das vivências, do workshop e, às vezes, até de palestras informativas. Mas ele já procura pegar essa informação e provocar uma mudança na sua vida, no seu olhar. Bom, como acontece a postura? O visagista operacional fica ali meio que ao lado da cliente, que nós chamamos de 3/4 de visão, atendendo a cliente e sugerindo novos serviços. Ela mostra a referência, ele conversa ali olhando para ela de perfil de frente, não mais aquela postura atrás da cliente, e melhora assim a sua postura, a sua visão periférica da cliente, e também fica muito frente a frente, e assim ele pode demonstrar que entendeu melhor e que, portanto, ele pode até fazer novos oferecimentos. Olha que coisa bacana, olha que coisa interessante. Então, nós saímos do cabeleireiro operacional para o profissional visagista operacional e, portanto, você tem esta imagem e esta imagem do atendimento, esta imagem do faturamento e esta imagem do faturamento. E assim nós encerramos a primeira parte desta aula que está sendo gravada aí para levar para vocês mais informações. Seguimos a partir dos próximos momentos. Diretor, solta a vinheta para interromper essa primeira parte.